Conheça-te a ti mesmo, assim como você quer conhecer o mundo. Acontece que muitas pessoas eles querem descobrir muita coisa do mundo, querem explorar o mundo, porém elas não se entendem nem elas mesmas próprias. Elas não entendem suas crenças limitantes, elas não entendem o que aconteceu no passado que fez ela se moldar do jeito que ela é. Elas não entendem a criança passada que passou por algum tipo de problema, uma experiência marcante e que faz isso refletir até os dias de hoje. Aquilo que você sempre acreditou que você não conseguiria, ou que você sempre acreditou que possivelmente você não era bom, muitas das vezes não é nem questão que você não seja realmente bom naquilo, mas você se implicou tanto na sua mente que você não era bom, que isso se tornou verdade, se tornou uma verdade absoluta, que nem o fato de algumas pessoas acreditarem não serem boas na matemática. Isso porque na infância delas, na escola, basicamente elas não eram reconhecidas por seus dons na matemática, ou então eram chamadas de burras em tais quesitos. Acontece que isso acaba travando a vida dessas pessoas, pois acaba ficando como se fosse uma espécie de barreira as travando, as limitando de algo que elas, pô, têm potencial de ser bem melhores. E por esse pensamento de não conseguirem, mesmo sem tentar, acabam ficando para trás, acabam se limitando mesmo. As pessoas buscam tanto conhecer o mundo, explorar novas coisas, abrir fronteiras, porém, aqui dentro, elas nunca pensaram em explorar. Aqui dentro, muitas das vezes está mais bagunçado do que a sua própria casa. Aqui dentro, às vezes tá precisando apenas descansar, uma folga, tá precisando de organização. Porque geralmente nosso dia é muito corrido, a gente tá sempre fazendo alguma coisa, ou correndo pra cá, ou correndo pra lá, resolvendo alguma coisa. A nossa cabeça nunca descansa realmente. E para nós podermos acabar refletindo um pouco sobre nós mesmos, encontrar respostas que estão guardadas no nosso interior, no nosso passado, nós precisamos se desligar, se desconectar um pouco do mundo, o mundo tão corrido, tão agitado, tão caótico que está hoje, onde tudo é muito rápido. Tem os feeds, tem os stories, isso é dopamina chegando na mente em questão de segundos. Acontece que a gente tem que acabar desconectando um pouco para poder se questionar. Qual foi a última vez que você ficou de noite olhando as estrelas? Ou então você só parou uma hora do seu dia para ficar na sacada ou não fazer absolutamente nada, apenas pensar. Acontece que muitas das pessoas não conseguem hoje em dia mais nem suportar a sua própria presença. Acontece que hoje as pessoas elas se afundam muito nos vícios de ficar scrollando tela, justamente por não conseguir nem mesmo conviver consigo próprio. E a scrollagem de tela, esse dopamina barata, é como se fosse uma fuga mental para essas pessoas, como se fosse uma espécie de refúgio onde elas não precisariam estar pensando naquilo que talvez as machuque. Talvez aquilo que foi guardado às sete chaves pela sua criança interior, que é uma lembrança que talvez não queira lembrar. Porém, coisas dolorosas precisam ser feitas para que coisas grandiosas possam ser erguidas. Então, às vezes você se desbloquear em uma crença, você se entender um pouco melhor, você se liberta. Você se liberta se tornando uma pessoa melhor do que você é hoje, não somente se travando na pessoa que você era antigamente, não só se travando em questões que você acha que você não é bom. Porque a maioria das pessoas, elas falham não por tentar e falhar, elas falham porque elas nunca tentaram antes. Esse que é o maior problema. As pessoas, elas têm medo de tentar. Têm medo de tentar porque elas acreditam logo que vão falhar. Então, na mente delas, compensa não tentar para não ter mais uma falha no seu histórico, não ter mais uma falha nelas mesmas.
E acontece que é o contrário. É literalmente o contrário. Quanto menos tu tenta, mais vezes tu tá errando. Só de tu não estar tentando fazer algo, não estar tentando arriscar em um sonho, um projeto, ou fazer qualquer coisa que seja, você já errou. E geralmente não volta atrás. Às vezes são oportunidades que passam e que não tem como tu ficar voltando, querendo repetir novamente. Às vezes mesmo até oportunidades únicas da vida que por essa insegurança própria de não confiar em si mesmo faz a pessoa perder. Faz perder talvez a oportunidade que mudaria tudo para ela, simplesmente por ela mesma não conseguir confiar em si mesmo. Enfim, o que eu queria passar nesse vídeo aqui pra vocês é que vai ser doloroso às vezes descobrir alguma coisa, lembrar de alguma coisa do nosso passado. Às vezes coisas que a gente não gostaria, bullying da escola, xingamentos, apelidos, dói. É normal, sempre vai doer, só que a gente precisa fazer ainda assim, porque mesmo arrancando o band-aid, digamos assim, arrancando a bandagem, o machucado ainda persiste e a gente precisa dar espaço para ele liberar e poder se curar realmente e não simplesmente tapar o machucado colocando coisa em cima. Ele apenas precisa de espaço para se recuperar. E para isso a gente precisa às vezes acabar mexendo no nosso passado e acabar se entendendo um pouco melhor. Dói no começo, porém no futuro a gente acaba se libertando de amarras que às vezes nos prende pela vida inteira. E pessoas morrem sem nunca ter se libertado delas, sempre com uma corrente carregada atrás de si mesma. Enfim, eu queria agradecer por ter me escutado mais uma vez até aqui. Escutado mais uma vez pensamentos de alguém aleatório. Valeu.